Impeachment já. Impeachment já. É esse tipo de posicionamento que nós torcedores temos que ter. Não é de hoje que eu teço críticas a essa gestão maldita do Marcelo Teixeira. Não é de hoje que eu aponto os erros, que eu me enraiveço, que eu me irrito com essa gestão. Mas hoje foi, acho que o cúmulo. Não hoje só, mas o momento atual, acho que é o cúmulo. São várias notícias. Primeiro, soltaram notícia que o Santos fez um acordo de parcelamento da dívida de 90 milhões com o Neymar e que a garantia desse parcelamento seria o CT da base do Santos. Não é novidade, né, para o Marcelo Teixeira colocar como garantia de contratos bens do próprio clube, né, como a Vila Belmiro há um tempo atrás, como ele fez lá em 2007, se eu não me engano, posso estar falando errado. Além disso, foi aprovado hoje em uma votação entre os conselheiros o balanço geral do Santos do ano passado. E qual que é a grande notícia? 65% de aumento na dívida. Tem um conselheiro que votou contra, obviamente, desse balanço, que diz que a dívida real do Santos aumentou em 350 milhões em um ano. E em um ano que o Santos brigou para não cair até o final. Dívida e desempenho ruim ao mesmo tempo é algo que não dá para entender. Se a gente está se endividando, então a gente deveria estar pelo menos tendo um desempenho bom por conta disso, não é? Ou então, se a gente está tendo um desempenho ruim, que fosse para não estar se endividando. Nenhum, nem outro. A gestão Teixeira consegue destruir o Santos dia após dia. E a gente é obrigado a ver como teve cortes, por exemplo, no canal do Peu, no Instagram do Peu, perdão, onde ele mostra a entrevista com conselheiros que votaram a favor e basicamente eles defendem essa gestão assim de forma ridícula. São pessoas que claramente não torcem para o Santos e não querem o bem do Santos, mas sim o bem de uma pessoa específica, do Marcelo Teixeira. Ou, enfim, o vídeo que vazou aí, eu não sei se foi em vídeo em live ou só, como falei, eu vi cortes no Instagram do Peu, da torcida, eu não sei se foi a torcida jovem, mas a torcida organizada cobrando o próprio Marcelo Teixeira. E você vê no vídeo, assim, normalmente você pensa em torcida organizada, você vai pensar no quê? Nos caras que, enfim, né, meio marginalizado, que não consegue ter uma conversa direito, se ameaçar e tudo mais. Mas nesse vídeo não, você vê um rapaz bem, assim, que sabe construir as suas falas e seus questionamentos. E aí você vê do outro lado o Marcelo Teixeira, que não responde as perguntas, que se esquiva. O rapaz fala, porque você prometeu um canal de comunicação claro com o torcedor e não trouxe. Aí o Marcelo Teixeira responde ele como: realmente, essa questão da comunicação é algo que a gente tem que resolver, que a gente vai resolver. Vai resolver? Você está no seu último ano de mandato. Você vai resolver agora? Depois de 2 anos de mentiras para o torcedor? Que foi isso que você trouxe, mentiras. É isso que você é, Marcelo Teixeira, um mentiroso. Você mente. Mente e mente. E agora você quer ser transparente? Agora que você colocou o time no fundo do poço, você quer ser transparente? Tinha que ter sido lá no começo. Porque lá no começo a gente te cobraria e você seria mandado embora desse time. O que você tem que fazer? Sair do Santos. Vaza. A realidade é que não dá mais. Não dá mais pra ficar com um cara comandando um clube que não vê a realidade e não é transparente com o torcedor. Porque aí tá a gente aqui, desesperado, vendo o clube indo mal. Desesperado, vendo o clube não só indo mal, mas se endividando e tendo cada vez mais problemas financeiros. E ele tá lá, vivendo no mundinho dele, bajulando as pessoas, sendo bajulado pelos outros. Tudo isso por quê? Por poder? A realidade é que o Marcelo Teixeira é o problema, sim. Mas o problema do Santos é mais enraizado do que isso. Não é só um presidente que faz uma péssima gestão
que caminha para si a pior gestão, dependendo somente do resultado do final do ano. Não é só sobre um diretor de futebol que não sabe atuar no mercado e que, novamente, enche a torcida de mentiras, assim como o presidente, mas também de conselheiros que não deveriam mais estar no clubes. Conselheiros que não torcem para o Santos. Conselheiros que colocam o presidente à frente do clube. O conselho deveria existir para poder, de fato, colocar o clube acima das decisões do presidente. Colocar o clube e blindar o clube das maleficências que o presidente e a sua gestão quer fazer. A verdade é que hoje o conselho não passa de um bando de vendido, de pessoas que são manipuladas pelo Marcelo Teixeira, de pessoas que bajulam o Marcelo Teixeira. Essa é a realidade. Eu não aguento mais, pra ser honesto. Assim, eu só queria ir embora e acabar com a dor que é ver esse time jogar, acabar com a dor que é ver a situação financeira do Santos, enfim. Nós somos os únicos que de fato torcem pro bem e querem o bem do Santos. Mas como nós, como torcedores, podemos de fato trazer isso pro Santos? Como que a gente pode de fato ajudar esse clube? Se não adianta protestar, se não adianta cobrar, se tudo e todos dentro do clube são a favor do presidente atual. O cenário é preocupante, mas a mensagem que a gente tem que passar é uma: vaza, Marcelo Teixeira. Vaza. Não dá mais. Você é um incompetente, você é um mentiroso, você é um bajulador, você é ruim para o Santos. Ruim. Você atrapalha o clube, você está levando o clube para o fundo do poço. Tudo isso por puro ego de aceitar que errou. De não querer aceitar que errou, no caso. Bota a cara. Se você realmente torce pro Santos, bota a cara e fala: cara, errei, vou meter o pé. Mas não. Vai ficar sempre driblando as críticas, vai ficar sempre sabonetando nas entrevistas, quando te colocam contra a parede, vai fugir das perguntas, nunca vai responder, nunca vai ser transparente com o torcedor. Porque você é assim. E, com todo respeito, não precisamos de gente como você no Santos. Pra gente como você, apenas a punição extrema: nadar com tubarões perigosos do mundo. Enfim, é isso. Eu tô cansado de falar sobre o Santos. Tanto é que eu não fiz vídeo depois do Santos e Remo, porque eu tava viajando, por sinal. E nem desse Santos e Flamengo, que, nossa, com todo respeito, não aguento mais falar sobre Zé Ivaldo. E Santos e Flamengo sempre tem questão de arbitragem também, né? Então não tem muito o que falar. Mas é isso. Cansado de falar sobre Santos, ainda mais nesse momento de merda que vivemos. Nesse momento horrível. Tendo que ver esse incompetente, esse mentiroso, esse mau caráter que é o nosso presidente, vulgo Marcelo Teixeira. Enfim, é isso. Espero que vocês estejam bem e que nosso Santos comece a de fato ir pra frente. E para irmos pra frente, acho que primeiro a gente tem que começar reconstruindo o nosso clube do zero. E por isso que eu sou a favor da SAF, mas isso não é assunto para hoje. Enfim, é isso.